Griffith, o vilão mais implacável, mais atormentador e aquele mais indeterminado de tudo aquilo que pode ocorrer, talvez seja o grande salvador de Berserk. Olá, pessoa linda, da sua maneira, do seu jeito, que está aqui assistindo. Salve, humanidade! Antes de me odiar e tentar entender esse grande vilão que amamos odiar também, deixa eu trazer algumas linhas de ponto aqui que venho fazendo ao longo de uma linha de vídeos, onde eu tento demonstrar através de spoilers, claro, para poder trazer aquilo que eu vou chamar de a maior aposta dentro de Berserk, para entender como poderá ser o final. Claro que não trago isso totalmente à toa, eu tenho algum conhecimento em linhas narrativas, em deduções de como se dão alguns personagens, e também naquilo que pode ser construído, tentando observar uma linha de desenvolvimento psicológica, filosófica e também da construção social e épica dessas grandes obras, tais como Berserk. Daí então, que dentro desse limbo que vai surgir em fantasia, vamos ver como que talvez Griffith seja o implacável temor que poderá trazer a salvação para a grande obra final de Miura Sensei. Então vamos seguir para esse vídeo. Fantasia, o arco da renovação. O último desenhado pelo grande mestre do mangá, Kentaro Miura, antes dele tomar prosseguimento pela equipe que ele havia treinado e deixado frestas do final da história para um grande amigo. Batalhas navais contra navios fantasmas e uma ilha estranha onde vão ancorar para reparar o navio surgem nessas linhas de enredo. Shirk sentia algo naquela ilha, mas não sabia dizer. Isidro e Puck vão explorar a ilha e se deparam com uma jovem que alerta sobre o perigo nas cavernas de lá, para não se aproximarem. Ali, um ser que o povoado da ilha o chama de Deus do Mar, mas que mais se comporta como um demônio devorador de gente, Shirk percebe uma aura de ondinas poderosas emanando do corpo daquela garota. Ela conta para Shirk e Isidro sobre a lenda do Deus do Mar, que estava exterminando a vida marinha no local, até que as sereias o enfrentaram e o expulsaram para uma caverna, mas que ele continua a se rastejar pela noite e destruir os lares e navios pesqueiros. Era noite de lua cheia. Os monstros marinhos renascem nos corpos possuídos das pessoas da ilha. Longas batalhas e mistérios constroem esse início de arco. Uma garota, mesmo tendo sido abandonada, não queria ver as pessoas que a abandonou morrerem pelos demônios. Ela sentiu empatia por todas aquelas criaturas vivas. Mas ao longo da história, conhecemos essa garota chamada Isma e sua trágica história. Essa história conecta com o espírito ancestral do mar. Ela é uma descendente de sereias. Casca reencontra a criança pálida de cabelos escuros. Dessa vez, percebemos que a luz que orientou Guts para controlar o ódio que emana da armadura e dele mesmo adivinha da criança no colo de Casca. Eles vão se preparar para uma das maiores batalhas contra demônios que já fizeram contra o Deus do Mar. Uma gigantesca criatura do mar conectada a todas as outras criaturas demoníacas que haviam surgido no mar desde então. Só de abrir a sua mandíbula, uma pressão no ar é criada. É como um fenômeno real arquetípico surgindo das infinitas camadas do inconsciente coletivo, tomando à tona. Seria como se fosse uma emanação do ego dessa criatura, o ego inferior, formado através da linguagem, talvez? Guts, com uma melhor orientação mágica de Shirk, busca o coração daquele monstro, ao adentrarem pela boca colossal da criatura, com a explosão de gás do ácido estomacal como um arroto,
Guts é arremessado para cima de onde fez o corte na parede do estômago do deus marítimo. Após a vitória e a narrativa de comédia que Miura Sensei apresenta na luta pirata contra o grupo no barco de Roderick, a criança dos cabelos escuros aponta para uma direção. Era o deus do mar surgindo de dentro da ilha, implodindo toda a sua costa rochosa para o mar. E por falar em monstros, lembre-se de conhecer o canal do meu amigo Wesley, no canal Cultura Darkness, que traz ali no seu canal um pouco mais sobre o surgimento dessas criaturas fantasiosas e sombrias através do imaginário humano e o desfecho dessa imaginação nas tantas obras de arte que cativam a gente através de sua natureza advinda da escuridão. Mas sem mais delongas, bora continuando essa narrativa. O ego pirata e sua trupe se introvertem em lesmas do mar, parte dos bigodes daquele monstro. Algo semelhante ocorre nos processos de encontro com um fenômeno profundo chamado de arquétipo, ou imagens psíquicas, por pessoas desavisadas que acham que vão tirar proveito de algum estereótipo de que chamam de arquétipo. Mas quando se deparam com o arquétipo, esse pode tanto lhe dar a iluminação quanto cobrará o preço de sua luz, o devorando e transformando em um ser irracional e instintivo. Esse é o preço. A perda da estrutura do ego que guia a consciência a se expressar quando se brinca com imagens psíquicas. Guts enfrenta as criaturas gigantes que protegem o coração do deus do mar. Descobre-se que Isma é uma sereia quando, dentro do mar, em noite de lua cheia e com toda a presença espiritual que ali rodeava, ela reconhece seu verdadeiro nome. A fada de Shirk diz para ela não o contar, pois esse nome guarda Humana, a verdadeira forma do ser elemental, descendente dos elementais ancestrais. E, para não dizer, pois quem conhece o nome dela passa a ter domínio sobre ela. Talvez por isso ela não se transformava antes também, pois a casa que vivia forjada com amuletos de sua mãe sereia poderia conter Humana entalhado nas antigas línguas ao redor das conchas. O coração da criatura que Guts avançava abre olhos e em um palpitar explosivo arrebenta os tímpanos e pressiona o olho de Guts, o levando abaixo. Guts perde muito sangue devido à enorme pressão cardíaca que encontra em sua frente. E aí a arte envolve-nos na pressão que Guts sofre, mas este sentindo que o coração do monstro disparava, pois sentia que ele iria o matar. Prestes a perder sua consciência, Guts está a refletir caído sobre a perda de todos os sentidos naquele momento. Quer sentir isso por você mesmo, caso tenha dúvida sobre esse poder explosivo? Tenta soltar uma bomba perto de você e sente a pressão. Tô brincando, faça isso não, hein? Proibido, principalmente para menores. Mas enfim, Guts imobilizado percebe uma música além de seus sentidos. Eram as sereias. O deus do mar parecia desinchar enquanto berrava e vomitava barcos velhos e sangue. Guts consegue rasgar o coração do monstro e é arremessado para longe com a pressão sanguínea vinda de seu golpe. Prestes a morrer em meio ao sangue, o ser de luz surge novamente e guia Guts de dentro da escuridão. Ao final do impulso que Guts toma, as sereias terminam de o salvar. Um tempo de respiro é dado, nos contando uma história de tempos remotos antes de Guts entrar para o bando do Falcão, mas também depois da época que fugira do bando de Gambino. Guts, adolescente, sendo carregado como um prisioneiro junto aos outros mercenários quaisquer, dando um prelúdio para o que virá a ser o símbolo de redenção de Guts futuramente. Nos é dado de presente por Miura Sensei, num breve passar de flores. Ali ele revela que mesmo criando um anti-herói badass e cruel, movido apenas pelo ódio, sua história avançava para a busca da gentileza interna daquele personagem. É uma história belíssima com um trágico fim,
porém daquelas tragédias que nos dão um certo sentimento de leveza por perceber que Guts merece um descanso em paz nesse mundo sombrio de Berserk. Guts conhece Tite, o espírito da flor que se chama assim devido aos ruídos de ratos que ela ouve quando tenta proteger a flor de ser comida. Sugiro que leia esse trecho para preencher seu coração com um pouco de leveza e uma brevidade de pequena paz. Guts acorda das lembranças da época da primavera de sua juventude. O barco estava sendo guiado pelas sereias, parentes de Isma. Ela não estaria mais sozinha e o grupo estava sendo escoltado em segurança para a ilha élfica. Farnese está ajudando Shirk no tratamento de Guts. Antes disso, ela ajudara a invocar os elementais que formaram a barreira protetora do navio contra o deus do mar. Farnese está, pouco a pouco, se conectando com sua essência mágica através dos rituais das bruxas, a levando mais perto da presença divina do que quando servia ao exército do Vaticano e os dogmas de tortura e autoimolação. O menino dos cabelos negros desaparecera novamente. Shirk acredita que o garoto é um enviado da Ilha dos Elfos para auxiliar aqueles que eles distinguem serem boas pessoas que estão indo para a ilha. Guts deseja que a jornada dele encerre quando chegar na tal ilha, capaz de recuperar casca do trauma que a enlouqueceu anos atrás. Mas se questiona se isso será o fim, ao surgir a memória de Griffith em sua mente. Uma estrela cadente alumia o céu. Seria o garoto de cabelos escuros quando adentrara os tramas invisíveis da árvore espiritual? Em outro canto, Rickert e sua irmã Erika, fugindo de trolls e um basilisco enorme, são salvos por um dos soldados apóstolos de Griffith. Aproximando dos campos de cristais alados, os soldados contam a Rickert o nome da árvore, a espiral do mundo. Pessoas trabalhando nos campos ao redor, protegidas das ameaças demoníacas nas redondezas externas, se encontravam em filas naquele local para poder adentrar a um enorme castelo. Falcônia abrigava todos os imigrantes que fugiam das terras devastadas pelos espíritos malignos, que surgiam mais e mais após a luta que criara em fantasia. Rickert recebe uma autorização para ir ao Castelo do Falcão. Toda aquela imensa cidade o surpreendia, organizada entre estilos de trabalho e guildas, moradias e espaços comuns para as pessoas de diferentes países se estabelecerem. Ou seja, Griffith era um comunista antes mesmo do comunismo? Oh! Agora sim temos que odiar Griffith mais. No castelo, Rickert depara com um cerimonial aos mortos em campo de batalha, ou que tentaram chegar ao abrigo de Falcônia. Griffith novamente guia as almas dos mortos para a última despedida com suas famílias. Rickert é levado pelo cavaleiro apóstolo Locus para um local chamado Pandemônio, onde os soldados demoníacos de Griffith despejam seus instintos em um coliseu absurdo. Após isso, Rickert é levado ao jardim, onde Griffith toma um chá com suas sacerdotisas, sua noiva e o Papa. Quem diria, hein? Rickert, confuso sobre as cenas divinas e demoníacas que acabara de presenciar ao ser indagado sobre o seu sonho por Griffith, esbofeteia Griffith de uma vez, fazendo com que tenhamos pequenos orgasmos após longos anos de peleja. Zoeiras à parte, Rickert acaba indagando Griffith, dizendo que o falcão que ele seguia não é aquele falcão de luz, saindo dali sem ser atacado pelo angelical demônio. Drakshas, a silhueta sombria que usa uma máscara, ataca Rickert, enquanto este pensava sobre seu futuro longe dali. Mas Kushans, que permaneciam escondidos em Falcônia, atacam Drakshas, evitando que Rickert seja assassinado. Zilot e os quadrigêmeos ressurgem, sabendo que o jovem deveria ter algum segredo sobre o Falcão da Luz. Rickert lembra de ter visto esses Kushans numa invasão há muitos anos, quando eram apenas fugitivos.
Rickett faz uma proposta ao líder do grupo Kushan e retorna até Erika após isso. Saberemos do que se trata futuramente, já nas artes dos coautores de Berserk. Rickett há de contar o que sabe sobre Griffith aos Kushans. Mas o que ele sabe? Será o que Griffith referiu que poderá dar um desfecho sobre o fim do Falcão? Muitos dizem sobre esse tapa que Rickett dá em Griffith, mas esquecem de uma simples passagem dita após o evento. Griffith vira para suas companhias e diz: eu fui rejeitado. E essa palavra aqui nos contará tudo. Lembre-se, estamos falando de uma obra em que a magia das palavras pode ressoar em imensos desfechos. Talvez Rickett, junto de Guts, revelando a rejeição, além da criação de demônios através de sacrifícios e outras chaves, tais como os novos poderes do Cavaleiro Caveira e o próprio Garoto do Luar, estejam interligados em como destruir a encarnação de Phantom e da ideia do mal, através dos desejos grandiosos daqueles que se tornaram a mão de Deus. Mas lembre-se também, há algo na parceria de guerra entre Zod e Guts, que ainda será o encaixe final, mas talvez não somente vindo de Zod, mas do próprio Griffith. Calma que chegaremos lá, vamos continuando a história. Após uma reviravolta intensa com os Rakshas, Griffith observa do alto de seu castelo Rickett partir com os Kushans, que formaram uma pequena aliança com o interesse de dissolver aquele mundo. Era fim de lua cheia. Será que nesse momento de luar Griffith não consegue exercer todo o seu poder? Ou será que ele desejava aqueles que podem sentir oposição a ele, a existirem e permanecerem fazendo suas escolhas nesse mundo de fantasia? Enfim, o grupo companheiro de Guts chega até a tão almejada Ilha Élfica. Guts, enfim, revela seus sentimentos, agradecendo a Shirk e Farnese por auxiliarem ele, pois ele diz não saber curar ou lutar enquanto cuida de uma pessoa, no caso, a Casca. Ele enfim diz que é grato pelas pessoas que se cercaram junto a ele nessa jornada. Aqui temos um dos momentos épicos de Berserk, que Guts finalmente sorri aliviado e agradecendo. Uma coisa que foi construindo a tão sonhada forma, talvez, de amadurecimento de Guts. Puck conta sobre o prólogo de Berserk, que, na verdade, pode ter muita coisa ali para quem tem olhos para ver nas rupturas dos xistes e das piadas. Um caminho da realidade que passaram na cabeça do autor. A mãe sereia dá um amuleto para a filha e conta ao grupo sobre o fluxo do tempo ser diferente naquela ilha. Faz uma analogia aos contos de Peter Pan, talvez, e segue. Alguns percalços mágicos interrompem o bando de Guts, mostrando que a ilha não é qualquer lugar. E vai ocorrendo ali. O velho mago chega ao local para levar o grupo, dizendo saber sobre eles terem chegado devido à previsão do rei elfo, que dizia que um pequeno redemoinho, Puck, um dia iria ir embora da ilha, mas ao retornar traria uma grande tempestade. O velho fita Guts e segue, guiando o grupo para dentro da floresta, onde uma das bruxas da ilha afirma que a rainha dos elfos tem o poder de adentrar o mais profundo das almas, através do caminho dos sonhos. Shirk olha feliz para Guts, que sorri e entende que poderá recuperar a sanidade de Casca. Mas será que ela queria isso? Então, o velho mago bruxo revela saber que o grande evento astral que havia ocorrido advém das influências de um tal Falcão da Luz. Através da floresta da árvore sagrada, surpreendendo o grupo. Numa gigantesca cerejeira florida, o velho diz que estão chegando ao Elfheim, o reino encantado da magia. Ao chegarem, avistam uma bela cidade encantada formada por casas de árvores. Parecia-lhes um centro de pesquisa em magia, mas uma certa bruxinha jovem surge dizendo ser um lugar cheio de tédio. Era Morgan,
uma jovem que irá adentrar nas aventuras do grupo daqui para frente. O grupo conhece Danan, ou Danan, na forma de um ajudante dos mais velhos bruxos do local. Como devem saber, Danan é referência aos antigos mitos celtas sobre a deusa das florestas e da primavera. Mas eu indico as músicas dessa banda aqui, chamada Tuatha de Danann, ou os Tuatha de Danann, né? Caso quiser conhecer, é uma banda que faz uma música folk misturada com metal, combina muito inclusive com a leitura de Berserk. O Velhos conta sobre os galhos que enxergam no céu desde o sopro do plano etéreo, o que faz todo mundo refletir achando serem nuvens ou caminhos celestiais. Ele diz que eles vêm da árvore capaz de conectar o mundo real ao mundo espiritual e ao mundo dos mortos. Ela é como uma fissura que atinge o plano material e plano etéreo. E aqui novamente podemos ver mais uma das deixas que trará esse plano, talvez final, dentro de todos esses ciclos, desde a desapropriação, da conjunção também de poderes entre Guts e Zold, também de Rickert repelindo, né, negando Griffith, e naquele ponto quando eles enfrentam o grande rei dos Kushans e Griffith parte. Ali é uma fissura criada tanto pela espada de Guts, já imbuída de muito mana, de Ode obscura, quanto também do poder de força e pressão de Zold, quanto também da força de ressonância. A fissura é criada, Griffith, como Fenton, consegue pegar aquele filete da espada da ressonância criada, cortando, né, as dimensões, ele transforma aquilo num filete e insere dentro dessa fissura de um ser altamente de condensação espiritual e transforma ele nessa árvore de conexão do mundo. Então todos esses pontos estão se conectando para a gente entender o grande final. Gap, o velho bruxo e mago, conta sobre os pequenos e grandes caminhos ao plano etéreo e aponta para o Behelit, capaz de fazer esses caminhos se abrirem como uma chave destinada para tal feito. Ele também conta sobre a árvore mística, onde Flora residia, dizendo que essas moradas são feitas fortalezas que impedem a invasão dos mundos e seus planos reais e etéreos. Enfim, entendemos o ataque dos apóstolos maiores ao lar de Flora. Lembranças e entendimentos sobre quem seria Griffith invadem a conversa dos grupos, mas agora a história se deslancha para outras ocasiões. Na colossal árvore de cerejeira, o grupo, enfim, será apresentado ao rei, ou seria a rainha dos elfos. Danan se revela a rainha dos elfos e de Elfhelm, fazendo chover pétalas de cerejeira por todo o local. Danan castiga Puck por suas travessuras, prestar serviços de limpeza, e então se volta a Guts e concede o desejo de resgatar a mente de Casca, se referindo à necessidade de pessoas que tenham laços com ela, tais como Shirk e Farnese, estejam no ritual para ser possível atravessar os caminhos dos sonhos e resgatar a alma de Casca. E aqui novamente a gente adentra na psicologia analítica e dos complexos de Jung, quando ele traz à tona novamente para o entendimento da psiquiatria e logo mais o surgimento da psicologia sobre as camadas de entendimento dos mundos oníricos, o mundo dos sonhos, como que há ali representações fragmentadas de arquétipos, de filamentos da consciência que pode ajudar a gente a compreender uma força que nos move a talvez uma conscientização, não diria assim, mas resumindo, é por aí. E desses complexos de Jung, onde camadas recessivas e abissais dos sonhos possam ter um chamado para a cura da alma e o resgate da personalidade fendida das pessoas. Muitas pessoas que se fragmentam e despersonalizam entram em estado de psicose ou esquizofrenia para tentar retornar o mínimo de ego
e adaptação da realidade, mesmo em delírio, para fora do incognoscível inconsciente. Jung percebeu através de sua empiria que esse processo psicológico se dá através da assimilação de símbolos, conhecimento da natureza humana antiga e da fina camada simbólica que toca a consciência e o inconsciente. Essa camada se chama o mundo dos sonhos. Depois de sua imensa pesquisa simbólica e histórica representativa nos ritos de passagem gnósticos e posteriormente na alquimia, Jung conseguiu um imenso material de acesso ao inconsciente que é capaz de melhorar a saúde mental das pessoas. Porém, isso desenfreou tantas teorias malucas, esquizotéricas que temos por aí, mas enquanto o conhecimento fidedigno da natureza incerta da alma existir, pessoas ainda poderão ser salvas dos abismos mentais que nós mesmos recriamos, dia após dia, em nossa fatídica existência. E dando um contraponto aqui, esse canal, além de estar falando sobre animes e mangás, outras obras também de arte, temos vídeos aí sobre essas paradinhas da psicologia, como também de como termos relações mais saudáveis ao entender a nossa tipologia, como que a gente funciona, como a gente se adapta. E também como a gente também tem processos de inadaptação que também são muito importantes pra gente. Então fica aí a dica, tá aí no canal sobre tipos psicológicos e outras paradinhas místicas. Calor da porra, tira essa. Vou continuando. Por um caminho de cogumelos mágicos, Sanan guia as moças que irão acompanhar Casca na jornada de seus sonhos. Ela avisa que os sonhos podem ser formados pelos planos etéreos, mas as regras que o regem é do inconsciente individual da pessoa. Nas camadas de cogumelos que se alimentam do poder astral da cerejeira mística, elas adormecem e começam a adentrar as primeiras camadas inconscientes dos sonhos individuais delas próprias. Cada símbolo que o autor coloca aqui, por mais que os fãs interpretem como alegorias infantis comuns dos sonhos, não é apenas isso. Um animal masculino, no sonho de Shirk, questiona sobre seu mel. Um crânio de pedra de musgos estilhaçado pelo elmo de lobo de Guts, enquanto eram lavados por Farnese. Os símbolos do ânimos inferior que vigora os pensamentos intrusivos das moças surgiram em suas camadas superficiais e inconscientes, enquanto buscavam entender onde estavam, até se lembrarem que foram ali para adentrar nos sonhos de Casca. Símbolos do inconsciente que são referidos amplamente em toda a tipologia psicológica das estruturas mentais, mas que às vezes deixamos de lado por parecerem meio bestiais, meio ilógicos, mas, contudo, carregados de estigmas e estereótipos de nossa tentativa de elucidar uma natureza racional do frágil ego que nos sustenta fora do instinto inconsciente. Vale relembrar que Guts, em sua forma bestial, foi quem rompeu as barreiras da mente de Farnese, quando este enfrentava o miserável Padre Morgus. E que o macaquinho Isidro é quem sempre questiona Shirk sobre sua ambivalência sentimental em relação aos humanos. Como num devaneio infantil, as duas acham Casca e a seguem, até que chegam num local atemporal. Aqui eu me refiro ao eclipse. O mundo dos traumas de Casca aparecia para Farnese e Shirk e, mais ao longe, era visto uma montanha coberta de espinhos. Um cão manco puxa um caixão por correntes, logo ali. O caixão tem o brasão do bando do Falcão Branco, mas logo o cão se agita, latindo contra criaturas aladas que o cercam com estacas. E ao acertar o caixão, o cachorro se enfurece, mas Shirk e Farnese o ajudam, lançando pequenas magias que afugentam seres alados sombrios. Elas percebem que o cão representa o símbolo de Guts como um ânimo sombrio, porém necessário para manter os restos de Casca no caixão sobrevivente. Ao abrirem o caixão, elas veem uma casca de uma boneca totalmente espedaçada. E aqui me refiro a cascas mesmo, não a casca.
Mas lá no interior daquele vaso oco e quebrado, uma pequena figura feminina, menor que um dedo mindinho, surge, observando as moças que abriram a tumba. Aquela pequena boneca de trapos, viva, deveria ser um dos poucos fragmentos de consciência de Casca, afirma Shirk. Sabe-se pela teoria da psicologia que mesmo uma pessoa fendida pelo sofrimento mental possui em seus delírios fragmentos vívidos capazes de recobrar sua consciência para a realidade. Embora um discurso perdido para a psicanálise, esses fragmentos são aquilo que mais auxiliou a psicologia junguiana e, por sua vez, a esquizoanálise a entender onde estaria o fator de cura da alma de pessoas vulneráveis e estigmatizadas pela sociedade. Mas vejamos o caso de Casca. As moças veem um caminho fino de pétalas que a rainha Danann criava para guiá-las. Então elas chamam o cão que carrega o caixão para segui-las. No mundo acordado, os homens do grupo se reúnem e contam sobre suas superações atuais, demonstrando afeto pela mudança de seus estilos de vida. Nos sonhos diante de uma fogueira, Farnese e Shirk percebem um fragmento de memória surgir, da memória de Guts que fazem as duas sentirem algo no coração. Um fragmento de barro cai. O cão assusta a pequenina, mas o fragmento logo se cola à boneca maior dentro do caixão, fazendo com que as duas entendam as regras do mundo dos sonhos de Casca. Antigas emoções e memórias desconhecidas pelas duas vão preenchendo os cacos fragmentados de Casca. O frenesi de emoções de alegria, inveja, desespero, amor, tesão e compreensão de mundo que formam Casca invadem as mentes daquelas garotas, até que, enfim, estão diante de um monstruoso eclipse. Os monstros sombrios do inconsciente de Casca, que tentavam impedir o avanço das duas exploradoras curandeiras, pouco a pouco se tornavam mais perigosos. O fluxo atemporal dentro dos sonhos de Casca as fazia titubear. Mas faltavam poucos fragmentos para recompor aquela boneca texturizada de casca velada. Então elas caminhavam para a montanha de espinhos, já mais próxima. Aqui adentraremos aos enigmáticos campos do inconsciente coletivo para além do inconsciente individual. As duas adentravam o mundo dos pesadelos de Casca, mas com medo do que viria a ser, elas prosseguiam, pois o fragmento de consciência e o cão imploravam para que avançassem para lá. Criaturas fálicas horrendas surgiam, tentando impedir o avanço das duas, que insistiam utilizando seus objetos mágicos vindo do mundo real, onde conquistaram seus pequenos poderes, para impedir as criaturas insanas. Como se a dona desse sonho recusasse a despertar, mais e mais tormentas continuavam a surgir, mas enfim elas chegam ao pé da montanha de espinhos. Um imenso falcão negro tenta as impedir de adentrar a montanha, e seu miasma de energia sombria evoca uma legião de apóstolos. Shirk, então, evoca todos os espíritos de sua jornada para auxiliar na batalha, enquanto o último fragmento se formava diante. Em um ataque surpreendente do Falcão Negro, o caixão junto ao cão são levados para o alto, mas Farnese consegue retirar seus registros de memória e os transforma em objetos de auxílio. A capa de Sérpico guarda o caixão, enquanto o elmo Berserk cria uma armadura ao redor do cão. O cão com cauda de grande espada enfrenta o grande falcão das trevas, enquanto o caixão era rasgado pelos golems de Shirk. Quando o falcão avançava contra elas, do chapéu de Shirk, Flora aparece num clarão, afirmando que havia dito que elas se encontrariam em sonhos novamente. Flora as auxilia a chegar ao último fragmento, o que elas deparam como o feto amaldiçoado envolto de luz. Elas são dominadas pelas imagens do dia do eclipse, onde toda a matança e abuso foi realizado diante de Casca. Elas então percebem um momento que a alma de Casca fora dilacerada, então elas se deparam com um coração rodeado de espinhos negros. Shirk percebe que se resgatar o coração de Casca irá também despertar uma maldição de dores inimagináveis para elas. O falcão tenta avançar para pegar aquele coração amaldiçoado, mas Farnese encoraja a pequena consciência de Casca a retornar, apesar de seus medos e isolamento. E aqui temos mais algumas linhas de desfechos para o fim da obra.
onde mostra que o símbolo atrelado a Griffith busca o coração de Casca que possui os poderes do feto, antes amaldiçoado, mas agora abundando pela luz prateada da lua. Farnese consegue realocar o coração de Casca, fazendo com que o pesadelo desaparecesse instantaneamente. Então, o pequeno fragmento de consciência adentra por uma porta na região do estigma do peito da boneca. Com a luz que pairava sobre o céu do inconsciente e a dança das pétalas, Casca finalmente acordou de seu longo pesadelo e quebra de saúde mental. Elas se surpreendem com a nova emanação de energia que envolvia Casca, que chora de emoção ao se lembrar das poucas coisas antes de tentar salvar Griffith de sua tormenta e de Guts. Danaan lhe dá uma nova vestimenta para reencontrar Guts. Ela vai ao encontro querendo abraçar seu velho amado, mas ao ver o rosto de Guts, todas as memórias traumáticas a tomam de súbito e ela grita. Apesar de recuperada da insanidade que vivia, Casca agora está consciente de suas memórias traumáticas. Em outro momento é mostrado o avanço do exército do Falcão da Luz e seu enorme desejo de unificar todos os reinos, dizendo sobre seu projeto de defender um reino onde todos possam prosperar. A lua estava cheia, a rainha Charlotte adormecia e Griffith fitava seus cabelos brancos se turvarem sob a luz do luar. Griffith se atira aos caminhos emaranhados da árvore espiral dos mundos. No mundo élfico, Casca tem seus cabelos cortados e vestimentas mais arrojadas para a batalha. Casca treina com bonecos de palhas vikings que Danaan invoca, deixando todos impressionados com suas habilidades. Casca tenta aproximar-se de Guts, que está atrás de uma árvore, para lhe agradecer e também pelo grupo de amigos que ele fizera. Mas uma memória de Judeu a invade e a deixa em crise de pânico, reforçada pela imagem de Guts, que tenta ajudá-la. Guts sente uma enorme tristeza alastrar em seu coração, ao ver Casca sofrendo por simplesmente o vê-lo. Guts se afasta, entendendo ser o gatilho de transtorno para sua amada. O Cavaleiro Caveira surge por entre o bosque encantado. Após a iniciação poderosa mágica das novas bruxas, somos levados a outro canto, onde Guts treinava solitário. Ele e sua espada, a velha companheira do espadachim. O Cavaleiro Caveira surge e diz sobre o não final feliz da jornada de Guts. O Mago Gap chega ali e o chama de Vossa Majestade, os convidando para irem até Hanar, um espírito ferreiro que se encontra naquela ilha. O ferreiro espiritual que irá reparar as armaduras dos guerreiros se encontra em outro canto, onde dizem ser o local daqueles espíritos que não se adaptam à luz da Rainha das Flores. Shirk e sua nova amiga Morgan vão lá para bisbilhotar. Um anão trabalhava nas profundezas das florestas de pedras. Ele lembrava Godo para Guts. Hanar parabeniza Guts por estar vestindo bem a armadura que ele conjurou eras atrás, desferindo uma martelada para ver como ele está se comportando. O lobo raivoso toma conta do elmo, da armadura e possui Guts imediatamente. Hanar paralisa a armadura com correntes mágicas e com outra martelada, mostrando as memórias de sangue que estão na armadura que haviam consumido o antigo dono, a Majestade Cavaleiro Caveira, em eras profundas. Guts é levado às memórias do Cavaleiro, o epicentro que seria formado o primeiro eclipse em eras imemoriais. Void ainda era o mesmo, mas os antigos membros da Mão de Deus eram diferentes, mostrando as características de antigos deuses que Miura Sensei se inspirou, de diversas civilizações, para criar as imagens arquetípicas daqueles seres. Ao avançar nos Anjos Caídos, as memórias do Cavaleiro o lembram de uma bela mulher com um estigma no ombro direito. Shirk desperta Guts do transe que se vira ao Cavaleiro. Aquele que Guts vira era o fim de um rei tolo e o início de um morto-vivo perseguindo a noite sem fim, dizia o Cavaleiro. Em outra caverna, o antigo rei entra em um mausoléu protegido pelas raízes de cerejeira. É o túmulo de sua amada, sacrificada naqueles tempos ancestrais. Danaan chega ali, fazendo Guts lembrar
que a companheira sacrificada do rei era semelhante a ela. O cavaleiro se refere para a rainha como o presságio da desgraça e das trevas, e que não tem o coração de dias antigos para sentir algo sobre a presença de Danann. Gap conta que Flora era amigo dos antigos imperadores, mas que em uma terrível batalha ela violou um tabu, que fez ela ser expulsa da ilha, mas que ajudaram o rei e a rainha em um momento muito crítico. O dia se esvaía, escurecia. Guts, ao pé da árvore milenar, observava a lua cheia. Ao olhar para o lado, Guts vê a silhueta de um garoto. Era um menino que aparece sob o luar. O garotinho corre e se segura no sobretudo de Guts, brincando com ele. Guts o levou para o seu grupo e Shirk o questiona se ele era uma forma da rainha Danann, que zelava por eles durante a jornada até a ilha Elfhelm. Mas a própria Danann aparece e pergunta: quem é o garotinho? Casca se emociona ao ver o pequenino, que abraça subitamente. Danann diz sobre a pureza do ódio dessa criança e que isso a deixou pôr os pés na ilha sem ser percebida. Amanhece e o garoto que havia adormecido junto à Casca vai até a cozinha com ela, levando Isidro a balançar seus cabelos, perguntando se dessa vez ele não havia evaporado. O fluxo de tempo da ilha era diferente, então o menino passou o dia se divertindo ali. Casca cuidava dele como uma mãe suficientemente boa, e Farnese sentia que as feridas da alma de Casca se curavam por estar na presença dele. Aquela família faltava um membro. Guts estava treinando na cachoeira com sua espada, mas sem a armadura. A espada escorrega de suas mãos, se revelando trêmula. Sua visão também se distorcia e não acertava os alvos. Ele teme não poder se virar sem a armadura quando percebe um serzinho sair de dentro dela. Era a criança pálida do luar. Guts brinca com a criança e faz um carinho em sua cabeça. E anoitece novamente, e Casca sentia algo nostálgico sobre aquele garoto. Quando em sonhos é revelada a memória da vez que foi protegida pelo feto amaldiçoado, banhado de luz, em meio à escuridão que se estendia no evento do Ovo do Mundo. Casca acorda de súbito e não vê o menino na cama. Ao olhar pela janela, o vê junto de Guts. Ambos percebem algo estranho no garoto e então, seus cabelos se tornando pouco a pouco brancos, ele conta que teve um sonho sobre as noites de lua cheia. Enquanto se transformava, ele dizia que nesse sonho ele poderia receber o aconchego familiar, mas quando acordava só lhe restava o sentimento de solidão. E em lágrimas o garoto se transforma em Griffith. Daí, eis que Miura falece, nos deixando de sobressalto a sua última página daquele eterno encontro incomensurável. Naquele momento, todos os seres fantásticos que habitavam a ilha sentem algo estranho. Uma entidade aterrorizante parecia ter chegado na ilha, com os estigmas jorrando sangue. Casca e Guts não acreditavam no que viam. Casca era consumida pelas memórias infernais, Guts pelo ódio que transbordava sem limites de seu corpo e alma. Sua espada apenas passa pela imagem de Griffith, como se ele fosse intangível, mas um fio de cabelo é cortado, como da vez que Guts poupara a vida de Griffith ao abandonar o bando do Falcão Branco. Guts está possesso, mas precisa desviar do ataque repentino de Nosferatu Zod. Danann, ao longe, sente que tudo será perdido e cai de súbito. Guts dispara um golpe de espada, mas para, ao ver que Griffith estava com Casca em seus braços. A ilha começa a colapsar e Guts sente-se impotente diante de seu algoz, que levava Casca desacordada em seus braços, revoando nas costas de Zod. Uma escuridão devora toda a ilha, mas a barreira dos 4 lordes elementais é erguida, afundando os seres das trevas que engoliam aquele local.
Uma tragédia sem precedentes varre a ilha e os seres fantásticos dali, deixando o grupo de Guts em profundo desespero. Guts cai sentado diante sua espada, sentindo que tudo o que ele fez até agora, toda a jornada sombria, foi em vão. Griffith faz com que Casca permaneça num sonho absoluto e hipnótico, enquanto aprende em seu castelo imperial. Mas por que ele tem essa obsessão pelo coração de Casca? Ou será essa ambivalência que Griffith espera ter das contrapartes de Casca e Guts, para que, enfim, encerrem seu ciclo em um fenômeno emocional familiar, o qual ele tanto desejara? Zod esperava as ordens de Griffith novamente, mas seu semblante não parecia satisfeito. A honra de um verdadeiro guerreiro impede de que este faça reféns de guerra. Griffith diz para marcharem ao oeste, e tudo fluía segundo o desejo do Falcão da Luz. A besta do ódio de Guts o diz para que entregue tudo para ele, para que seu poder se revele. Mas então Kushans aparecem e sequestram um navio invadido, porém Shirk estava em um ritual grande de magia. Guts chorava, enquanto um velho conhecido de máscara se aproximava. Era Rickert, levando junto ao general Daiba e o exército remanescente de Kushans para o antigo império persa desse povo. Shirk permanecia em transe profundo, deixando o grupo preocupado. E Guts, preso pelos Kushans, Daiba quer levar essas pessoas com ele, talvez para treiná-los sobre os movimentos astrais e mágicos. Silat, o líder Kushan, afirma que vão entrar em guerra contra o Império de Griffith. Aqui termina até onde tive o acesso ao mangá publicado. Mas antes dessas previsões ficarem datadas, e também vai a minha aposta do enredo final. Claro que depois disso foram lançados mais alguns capítulos que tá deixando a galera muito preocupada se Guts será sacrificado, sobre o Berrelite e tudo mais. Mas sabendo que Shirk está tentando procurar Casca e Guts ainda está num desespero totalmente depressivo, melancólico, talvez nesse ponto a gente possa adentrar a essa maior aposta que eu vou estar fazendo aqui sobre os desfechos finais de Berserk. Vamos à ideia da grande batalha que tanto aguardamos, mas irá demorar anos até se finalizar nas mãos dos artistas que herdaram a vontade de Miura. Pois sabemos que vão querer traçar uma batalha épica que entrelace o desejo de bilhões de fãs pelo mundo com uma arte louvável e digna para a obra, com o acréscimo daquilo que o finado autor tanto almejava para sua obra. Vamos traçar os paralelos que foram sendo construídos ao longo dessa imensa jornada espiritual das personagens e entender alguns motivos simbólicos da mente do grande mestre Miura. Em muitas obras japonesas, observamos diversas vezes as características de unificação entre sombras e luz, bem e mal, nas narrativas nipônicas. Por exemplo, no final de Shurato, de Naruto, de Full Metal e tantas obras que entram nesse enredo, após o antagonista principal se engendrar pelo caminho do mal, mesmo resplandecendo em sua forma a beleza da luz, ele se entrega à vontade do protagonista benfeitor, que tem seus desejos pessoais parecidos com uma paz coletiva, e auxilia contra um mal maior, vencendo e trazendo um fio de esperança para o fim da jornada. Embora Miura Kentaro diga que o fim que ele esperava não estar dentro dos parâmetros dessa simbologia da paz, ele caminhava para uma integração emocional das personagens abaladas de sua trama. Querendo ou não, a psique humana que deixa ser permeada pelos símbolos do inconsciente, e vale lembrar que em Berserk esses símbolos e narrativas ficaram fodas pra caralho, muito intensos, como vimos nos vídeos aqui, a psique de Miura Sensei também foi permeando os caminhos inconscientes de sua cultura. Já no fim de sua vida, ele nos deixou aquilo que seria o processo de individuação de sua própria jornada, mostrando Guts, um homem movido pelo ódio à natureza do destino, sendo grato por suas companhias de jornada. Casca recuperando de seu mais profundo trauma através do acesso aos sonhos e seus símbolos possessivos sombrios. E Griffith
querendo ter seus laços familiares. E mesmo voltando ao seu mundo, daquilo que Jung chamaria de inconsciente coletivo, o mundo dos deuses, Griffith abre as pontas que poderão o impedir de continuar sua devastação em busca de um desejo de unificação total. Lembrando que Griffith também se torna essa grande manifestação daquilo que seria o mal como arquétipo, mas Griffith como o grande estereótipo, através de um pequeno sonho de querer ter um reino. E aqui, num processo de individuação, talvez esse reino seja comparável a ter laços familiares e receber um amor. Tanto que a negação o torna tangível, diferente da intangibilidade, porque Guts tenta ir atrás dele, não o negando. Vamos ver mais sobre isso. A individuação é um processo que, mesmo apresentando as integrações e recuperações saudáveis ou não saudáveis da mente, ela é incessante, não tem um fim e nunca se comporta como se fosse curar tudo. Apenas dando motivo de vida e alcance de adaptação máxima para a pessoa que entra nesse processo profundo. É errôneo o que se vende por aí como individuação, pois esse processo não é um fim em si mesmo, iluminando uma pessoa e ela se tornando um ser divino. Não é isso. Ela está mais para uma adaptação significativa, com altos e baixos ao longo da vida, gerando prazer e questionando sobre a própria existência. Mas enfim, sabendo desse processo psicológico, do desejo do autor, do fenômeno cultural e coletivo em que sua mente se desenvolve e adapta ao ambiente e das chaves que ele colocou em sua obra, podemos refletir que, ao final da trama de guerra, Griffith talvez deseje ser parado de sua busca incessante de expandir seu reino de fantasia. Algo que ele observou ser o desejo da ideia do mal e não de sua própria vontade. Griffith sempre odiou não ser o protagonista de sua própria vontade de existir, mas para que isso ocorra diante do tamanho poder que o possui, ele precisava observar se os sobreviventes da tragédia que ele criara teriam progresso em se desenvolver e ampliar suas capacidades metafísicas para alcançar seu corpo etéreo. Claro que também pode ser alguma coisa dele estar observando nessas planícies ao longo das batalhas, pode também levar àquela coisa mais infantil de perseguição. Não sabemos como as pessoas que herdaram a vontade de Miura Sensei irão daqui adiante desenhar essa história, mas por vias de uma observação psicológica, talvez se daria daí não uma perseguição querendo raptar Casca, pois ele poderia ter feito isso em qualquer momento. Ele espera que Casca se recupere, então volta para o seu reino. Tanto que em algumas obras já lançadas recentes, a gente observa que Casca relembra de Guts mais do ponto dele partindo e abandonando o bando do Falcão do que quando Guts retorna para ajudar, né? Então, vejamos mais isso. Não se sabe se ele deseja destruir a mão de Deus também, até porque esses seres pairam em esferas da árvore da morte e só surgem em eventos incontroláveis pela causalidade da matéria destrutiva. O símbolo do regente do caos incorporado nessa obra. Mas mesmo se ele quiser isso, talvez o fluxo da ideia do mal e a formação de uma nova mão de Deus ocorra novamente independente do poder que Griffith possua. Mas ele sim ser parado em sua forma demoníaca de Phantom e com isso desferir um golpe que abale a ideia do mal, isso creio ser possível. Mas como seria possível? Bem, as chaves estão em sua rejeição. Sobre a causalidade, pois se os adventos daquilo que manifesta o mal incontrolável e os dedos da mão de Deus, aqueles anjos, digamos, caídos, se é a causalidade, então os fenômenos acausais, né, aquilo que Jung inclusive chamava de sincronicidade, esses eventos acausais são aquilo que manifesta na vontade de
Guts. Quando o Guts o rejeita, ainda no final do arco do eclipse, ele fica transtornado e sai de si. Ele, o Griffith. Ele deseja que Guts o ame por completo. Aquela força movida por puro instinto é algo que ele queria para si, mas é incapaz de a ter, com a indiferença emocional que criou para alcançar seus objetivos. Ele nunca quis Casca como um amante, mas quando sua guerreira se enamora de Guts, ele deseja possuir aquele corpo, para demonstrar poder de controle sobre Guts. Mas isso abre uma chave, um filho dos três, como vimos sobre o símbolo alquímico em vídeos anteriores. Esse feto amaldiçoado é levado pela causalidade para abrir o portal etéreo, onde Griffith possa sair das esferas da morte e obter um corpo no plano material, mas também é a criança que sente vontade de proteger mãe e pai desse plano denso, como também ser acolhido em uma família nuclear, coisa que talvez Griffith nunca tivera em sua infância. Quando Griffith recebe a esbofeteada de Ricket e fica paralisado, ele afirma que também foi rejeitado por seu velho companheiro. Essa rejeição de sua ambição é o caminho para que consigam encostar em seu corpo que paira entre os dois mundos. Além disso, talvez a única coisa que faça com que Griffith seja rejeitado novamente por Guts, mas dessa vez pelo ódio que o espadachim negro tem de Griffith, seja a posse do objeto amado por Guts, Casca. Casca seria a tenuidade do caminho místico que conecta o fluxo Yin de Guts ao fluxo Yang de Griffith. Uma ambivalência que Miura constrói sabiamente ao colocar no falcão de luz todos os aspectos sombrios, a semente do mal e das trevas. E no homem que anda pelo ódio e rancor, trajado de escuridão, o movimento de extroversão luminosa, com a semente do bem a se nascer, ou seja, Guts. Isso não significa que o bem vencerá o mal, não. Apenas serão integrados em um grande fluxo e novamente as sementes de Yin e Yang irão renascer em um fluxo futuro, pois o Tao é incessante e nenhum humano ou Deus é capaz de impedir que o tal ocorra. Caso fique curiosa ou curioso sobre o que seria o tal, recomendo esse vídeo aqui do Corvo Seco, mas prefiro que você leia. Então indico essas duas obras de Lao Tzu e O Tal da Física, de Fritjof Capra. Enfim, o final pode ser ocorrido com a morte de Guts após vencer Griffith por desejo do próprio Griffith, dando uma paz para nosso anti-herói. Pode ser que Guts precise matar Casca para que sua espada alcance Griffith, o tomando pela armadura Berserk e o fundindo com a noite, o levando junto ao Cavaleiro Santo Caveira em sua jornada em busca de destruir a mão de Deus e esse ser um daqueles fins sem fim. Por exemplo, Miura Sensei a gente sabe que gosta muito das obras estadunidenses, né? E uma das coisas que inspirou ele a fazer o Cavaleiro Caveira foi um dos filmes do Motoqueiro Fantasma, acho que é assim que chama, dessas obras aí estranhas aí. Como tem um dos finais, o Motoqueiro Fantasma ali se encontrando com o anterior, que era um cavaleiro fantasma, os dois possam percorrer juntos, talvez numa esfera incontrolável desse fluxo, em busca de tentar destruir as outras entidades da mão de Deus. Ou possa ser Griffith ser derrotado por todos aqueles que o rodeiam de forma honesta, como Zod e o grupo de Guts, retirando o Phantom de si e o deixando morrer pedindo desculpas para Guts e Casca, e tendo um desfecho dos dois entristecidos com a morte de seu filho, do seu mentor e seu amado companheiro nos braços. Assim como Madara, por exemplo, ao final da Guerra Ninja em Naruto,
conversava com Hashirama em uma despedida emocionante após todo o caos alastrado, mas demonstrando que Hashirama sempre o quis bem. Enfim, o fenômeno de auxílio entre Zod e Guts naquele momento não foi por acaso, para gerar umas das artes incríveis do autor. Muito menos os fios que dos cabelos de Griffith são cortados por Guts quando este abandona os Falcões, ou quando o revê, né, na Ilha dos Elfos. É em um pequeno fio que se rompe do fluxo da perfeição do mundo dos deuses que a humanidade consegue reaver sua esperança de construir seu próprio destino. Fala sério, hein? Já viu algum canal fazer uma estimativa absurda dessas? Claro que tem as fandoms que observam uma coisa aqui ou ali, mas entrelaçar esses caminhos é muito complexo. Claro que eu tenho minha observação psicológica para poder ajudar, meu entendimento de mitologia, de contos e também de sonhos, né, de interpretação dos sonhos e tal, e também de linhas narrativas que, sei lá, eu leio mangá desde moleque e eu sou velho, né, e entendo isso. Também desenho, né, uma obra que em breve será publicada e tal, mas esse entendimento é muito difícil de observar em outros canais. Inclusive, eu tô observando aí que depois que esse pequeno canalzinho aqui do Filosartes tem lançado alguns vídeos, porém com uma pausa muito longa aí, né? Um hiato, talvez. Mas eu tenho observado que alguns canais têm pegado ideias aqui, hein? Então, seja honesto antes que a ideia do mal te capture e refira-se ao meu canal aí quando você pegar para eu poder ter um crescimento. Nem tô querendo crescer lá, milhares de seguidores, mas me refira aí, beleza? Eu tô vendo você pegar minhas ideias. Eu penso que para um fim sem final feliz, como Miura Sensei avisava, será o de Guts, totalmente absolvido em sua armadura, percorrer novos caminhos com o Cavaleiro Caveira, como afirmei agora há pouco, numa jornada sem fim em busca da cabeça dos mãos de Deus. E penso que para isso ocorrer haverá uma redenção da luz das trevas, Griffith dando a passagem para que o grupo de Guts consiga desferir o golpe final. Ou seja, Griffith salvará o mundo que ele mesmo impôs em sua fantasia brutal, ao se doar como sacrifício final. Também acho que aquele berrelite que Guts carrega terá a chave para isso, talvez o fundindo com sua armadura para que, após a morte de Casca, ele deseje sacrificar Griffith. E isso o faça adentrar no mundo da ideia do mal e retalhar o máximo que ele possa daquele mundo. Há algumas passagens entre Flora e Gap questionando se esse berrelite que Guts carrega ser dele ou retornar para o dono. Isso dá uma brecha para essa hipótese teórica sobre a obra. Mas enfim, minha aposta está dada. Veremos como isso se dará nos atos finais da obra. Mas caso eu esteja certo, retorne nesses vídeos imensos que eu construí nesse enorme roteiro. Também curta e compartilhe, né, claro. E que o fluxo do tempo, a causalidade das trevas materiais e o desejo pela luz do Logos que reverbera em sua vontade de existência o conduza para a sua própria individuação. E muito obrigado por ter acompanhado até aqui esses 4 longos vídeos cheios de spoilers, mas como pôde observar, eu precisei dar tantos spoilers para poder construir a ideia de como se dará os desfechos finais de uma das maiores obras da humanidade, daquilo que constrói cultura, arte, vivência, entendimento da própria escuridão da alma humana, como também da vontade de buscar por alguma luz, chamada Berserk de Miura Kentaro. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Valeu!